aí, pessoal, boa noite. Deixa eu fixar aqui o comentário já. Hoje a nossa terceira leitura coletiva do livro As Boas Mulheres da China. Espera só o pessoal entrar. Lembrando que a gente sempre... Aliás, só ligar aqui o cronômetro. Lembrando que a gente sempre lê um capítulo por dia na live. Oi, Dê! Boa noite, pessoal. E depois debatemos. Então, quem não acompanhou os outros, estão todos salvos nos destaques dos stories. Essa é a terceira, então as duas outras já estão salvas no destaque dos stories. Boa noite, gente. Mas não é, esses capítulos, eles não são, eles são independentes. Então, seria só legal vocês tentarem acompanhar pelo menos o primeiro para vocês entenderem como foi escrito As Boas Mulheres da China. Um livro espetacular. Linda mãe, Ale é minha filhota linda do coração. Você é suspeita, que nem minha mãe. Oi, Cami. Boa noite, gente. Nath, parabéns. A Natalícia, a leitura hoje é aniversário dela. Um parabéns, um viva pra Nath. Que esse novo ciclo seu seja muito especial, Nath. Parabéns. Nós estamos no terceiro, escolhendo a próxima leitura, é verdade. Porque o que eu pensei, Luta? A gente já começou, vou abrir até depois perguntas nos stories sobre a escolha dos próximos livros de novembro. Lembrando que sempre um livro para a escolha da leitura coletiva normal, que é aquela que vocês lêem em casa, a gente debate uma vez por mês, e a outra é essa que a gente faz interativa. Então, vamos lá. Todo mundo dando viva e parabéns para a Nath, linda. Vamos começar então, gente, a leitura. Hoje é o capítulo 3. Nós iremos ler. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Dá. A Universitária, tá bom? Esse aqui é o capítulo. Página 44. Então, quem tiver com livro, a maioria já tá com livro em casa. Ai, a Débora conseguiu. Linda, Débora. Vamos lá, então, gente. Sempre são leituras, como eu te falei, capítulos sempre impactantes. O último, para mim, a menina que tinha uma mosca como animal de estimação, é um dos mais fortes. Mas são todas histórias muito emocionantes, muito mesmo. Então vamos lá. A Universitária. Eu não conseguia parar de pensar em Hong Shui. A Shiran tá falando. Para quem não viu o último capítulo, a Hong Shui é a protagonista da história do capítulo 2, a menina que tinha uma mosca como estimação. Então ela conta que já na primeira linha que ela não consegue parar de pensar na Hong Shui. Nem ela, nem a gente, né? Uma leitura, um capítulo pesadíssimo. Ela parecia fitar-me com uma expressão de desamparo, expectante, como se me implorasse que fizesse alguma coisa. O incidente, poucos dias depois, intensificou a minha determinação de encontrar um meio de tornar o meu programa de rádio mais proveitoso para as mulheres. Eram umas 10 da manhã e eu tinha acabado de chegar de bicicleta à estação de rádio quando uma colega, que tinha terminado o primeiro turno e estava de saída, parou na minha frente. Contou que um casal idoso tinha vindo à estação, dizendo o tempo todo que tinha contas a acertar comigo. Por quê? Perguntei atônita. Não sei, parece que eles estão dizendo que você é uma assassina. Assassina? O que eles querem dizer? Não sei, mas acho melhor você não chegar perto deles. Quando algum desses ouvintes começam a falar, não há como raciocinar com eles. Bocejou. Desculpe, não consigo controlar. Tenho que ir para casa e dormir. É uma tortura vir às 4:30 da manhã para apresentar os primeiros noticiários. Até logo. Acenei um adeus desconcertada. Fiquei ansiosa por descobrir o que estava acontecendo, mas tinha que esperar que o Departamento de Assuntos Externos lidasse com a situação. Às 9h20, às 9 da noite, o escritório finalmente me passou uma carta que o casal idoso lhe entregara. O colega que a trouxe me disse que era o bilhete de suicida da única filha do casal, uma garota de 19 anos. Com medo de ficar perturbada demais para entrar no ar depois de lê-la, pus a carta no bolso do blusão, ponto final, desculpa. Passava de 1:30 da manhã quando saí do estúdio, e foi só em casa, quando caí da cama, que me atrevi a abrir a carta. Tinha marcas de lágrimas. Prezada Shiran, por que você não respondeu a minha carta? Não entendeu que eu tinha que decidir entre a vida e a morte? Eu o amo, mas eu nunca fiz nada de errado. Ele nunca tocou no meu corpo, mas uma vizinha o viu me beijar na testa e disse para todo mundo que eu era uma mulher má. Meus pais estão muito envergonhados.
Amo muito os meus pais. Desde que era pequena, tenho esperança de que eles se orgulhem de mim, de que se sintam felizes por ter uma filha bonita e inteligente, e não inferiores, porque não tiveram filho. Agora eu os fiz perder a esperança e a dignidade. Mas não entendi o que eu fiz de errado. Será que o amor é imoral ou é um crime contra a decência pública? Eu lhe escrevi para perguntar o que fazer. Achei que você me ajudaria a explicar as coisas aos meus pais. Mas até você me deu as costas. Ninguém se importa. Não há motivo para continuar vivendo. Adeus, Shihan. Eu amo e odeio você. Uma ouvinte leal em sua vida. Xiao Yu. 3 semanas depois, a primeira carta de Xiao Yu, implorando por ajuda, finalmente chegou. Senti-me esmagada pelo peso da tragédia. Odiava pensar no número de garotas que talvez tivessem que pagar com a vida pela sua curiosidade de jovens. Como é que se podia considerar o amor como imoralidade e crime contra a decência pública? Quis fazer essa pergunta aos meus ouvintes, às minhas ouvintes, e sondei meu diretor se poderia receber telefonema sobre o assunto no ar. Ele ficou alarmado. Como é que você orientaria e controlaria a conversa? Diretor, não estamos na época de reforma e abertura? Por que não tentamos? Procurei justificativa no vocabulário de abertura e inovação que estava na moda. Reforma não é revolução. Abertura não é liberdade. Somos porta-vozes do partido. Não podemos transmitir o que nos der na telha. Enquanto falava, fez um gesto como se cortasse a própria garganta. Vendo que eu não ia desistir, finalmente sugeriu que eu pré-gravasse um programa. Isso significava que o roteiro e as entrevistas gravadas seriam cuidadosamente examinadas no estúdio e que a versão editada e final seria enviada ao departamento de monitoração antes de ser transmitida. Imagina o senso que tem aqui, né, gente? Só de ela falar já dá para ter uma ideia. Como todos os programas pré-gravados tinham que passar por muitos estágios de edição e exame, eram considerados absolutamente seguros. Com as transmissões ao vivo, havia bem menos controle. Tudo dependia da técnica e da capacidade do apresentador de desviar a conversa de áreas problemáticas. Era comum os diretores ouvirem esses programas com o coração disparado, pois os erros podiam custar-lhes emprego ou mesmo a liberdade. Fiquei desapontada por não poder receber telefonemas no ar. Precisaria de 2, se não 3 vezes mais tempo para pré-gravar um programa daquela maneira. Mas pelo menos poderia fazer um programa relativamente livre da interferência do partido. Pus-me a trabalhar, gravando uma série de entrevistas por telefone. Contrariando as minhas expectativas, quando o programa foi transmitido, o público reagiu com indiferença. Houve até uma carta hostil criticando, anônima, é claro. A carta está falando o seguinte: antes, os programas de rádio não passavam de uma série de slogans e jargão burocrático. Tinha-se finalmente conseguido um tom ligeiramente diferente, com algo de um toque humano. Por que essa regressão agora? O assunto merece exame, mas a apresentadora está se esquivando a sua responsabilidade com uma atitude fria e distante. Ninguém quer ouvir alguém pregando sabedoria de longe. Já que se trata de um assunto para debate, por que as pessoas não têm permissão de falar livremente? Por que a apresentadora não tem a coragem de receber telefonemas da audiência? O efeito de distância que esse ouvinte descontente mencionou foi resultado de prolongado processo de edição. Os monitores, acostumados havia muito tempo a trabalhar de determinada maneira, tinham cortado todos os trechos em que eu tentara introduzir um tom mais pessoal nos meus comentários. Eram como os cozinheiros de um grande hotel. Só faziam um tipo de prato e adaptavam todas as vozes ao, abre aspas, fecha aspas, sabor, com que estavam habituados. O velho Shen viu que fiquei magoada e ressentida. Shihan, não há sentido em você ficar zangada. Esqueça, quando você entra pelos portões dessa estação de rádio, a sua coragem é confiscada. Você se torna ou uma pessoa importante ou uma covarde. Não importa o que os outros digam, o que você mesmo pense, nada disso tem importância. Você só pode ser uma dessas duas coisas. É melhor encarar o fato. Bem, e o senhor é o quê, então? As duas coisas. Para mim mesmo, sou muito importante. Para os outros, sou um covarde. Mas, sob a superfície, as categorias são sempre mais complexas. Você estava discutindo a relação entre amor, tradição e moralidade. Como podemos estabelecer uma distinção entre essas três coisas?
Cada cultura, cada sensibilidade as entende de uma forma diferente. A mulher que foi criada de maneira muito tradicional cora quando vê o peito de um homem. Mas nas boates, há jovens que se exibem seminuas. Isso não é um exagero? Exagero? O mundo real das mulheres está cheio de contrastes ainda maiores. Se quer aprofundar a sua compreensão das mulheres, você deve encontrar um jeito de sair desta rádio e observar a vida. Passar o dia sentado no escritório e no estúdio não vai servir para nada. O velho Shem me inspirou. Ele tinha razão. Eu precisava ver mais a vida das mulheres comuns e deixar que as minhas opiniões amadurecessem. Mas numa época em que mesmo para os jornalistas as viagens eram restritas, não seria fácil. Comecei a criar oportunidades sempre que podia, coletando informações sobre mulheres em viagens a trabalhos, visitas a amigos e parentes e quando saía de férias. Fui passando essas informações nos meus programas e prestando atenção nas reações que provocavam nos meus ouvintes. Um dia, eu estava correndo da universidade, onde era professora convidada para a rádio. Na hora do almoço, o campus era um formigueiro de atividade e tive que abrir caminho com a bicicleta por entre multidões de estudantes. De repente, ouvi várias jovens tendo uma conversa que parecia se referir a mim. Ela disse que as chinesas são muito tradicionais. Eu não concordo. As chinesas têm uma história, mas também têm um futuro. Quantas mulheres são tradicionais agora? E depois, o que é tradicional? Casados acolchoados, amarrados de lado, cabelo preso no coque, sapatos bordados, cobrir o rosto na frente de um homem. Acho que a tradição de que ela fala deve ser um conceito, preceitos transmitidos pelos ancestrais ou coisa assim. Não vi o programa de ontem, por isso não tenho certeza. Nunca ouço programas para mulheres, só ouço programas de música. Eu ouvi, gosto de dormir ouvindo o programa. Ela toca músicas bonitas e tem uma voz calmante. Mas não gosto da maneira como ela fica insistindo sobre a delicadeza das mulheres. Será que ela está dizendo que os homens são selvagens? Acho que sim, um pouco. Ela deve ser o tipo de mulher que se comporta como uma princesa mimada nos braços do marido. Quem sabe? Isso tudo ela está ouvindo as conversas das universitárias falando sobre o programa dela, né? Quem sabe? Ela poderia muito bem ser o tipo de mulher que faz o homem se ajoelhar aos seus pés para poder desabafar a raiva em cima dele. Fiquei pasmada. Eu não sabia que garotas falavam desse jeito. Como estava com pressa, não parei para pedir as opiniões delas, como teriam feito em outras circunstâncias. Mas decidi dedicar algum tempo a conversar com estudantes universitárias. Visto que trabalhava na universidade, de vez em quando, como professora convidada, seria fácil organizar entrevistas sem nenhuma amolação burocrática. É sempre entre os estudantes que as revoluções começam. Aquelas jovens estavam criando a onda da mudança na consciência chinesa moderna. Alguém me falou de uma garota que se sobressaía na turma de dentro, entre aspas, da universidade. Era conhecida pela iniciativa, pelas suas ideias e opiniões modernas. Seu nome soava bem, Jin Chuai, General Dourado. Convidei-a para me encontrar numa casa de chá. Xin Shuai mais parecia uma executiva de relações públicas do que uma estudante. Embora seus traços não tivessem nada de excepcional, ela chamava atenção. Usava um tailleur azul marinho bem cortado que lhe realçava as formas, uma blusa elegante e botas de couro de cano sedutoramente longo. O cabelo comprido estava solto. Tomávamos chá Poço do Dragão, em pequenas xícaras vermelhas. Então, Shihan, você é tão lida quando as pessoas dizem? Xin Shuai tinha imediatamente invertido os papéis, fazendo a primeira pergunta. Muito disposta a impressioná-la, relacionei alguns dos livros de história e economia que já tinha lido. Ela não se impressionou. O que é que esses livros velhos e empoeirados podem ensinar sobre as necessidades e os desejos humanos? Eles só falam de teorias vazias. Se quiser ler livros realmente úteis, tente Gestão Comercial Moderna, o estudo das relações pessoais ou A Vida de um Empresário. Pelo menos ajuda a ganhar dinheiro. Coitado de você. Com todos esses contatos importantes, para não mencionar os seus milhares de ouvintes, ainda tem que trabalhar de noite para ganhar um salário insignificante. Nossa, provocativa essa garota, né, gente? Você desperdiçou tanto tempo lendo todos esses livros que perdeu a sua oportunidade. Nossa, eu já ia dar uma na direita dessa menina, que grossa. Pus-me na defensiva. Não,
Todo mundo faz suas escolhas na vida. Ei, não me leve a mal. O seu trabalho não é responder a perguntas de ouvintes. Deixe que eu faça mais algumas. Qual a filosofia das mulheres? O que é felicidade para uma mulher? E o que faz uma boa mulher? Jin Juai esvaziou a xícara de uma vez só. Decidi entregar as rédeas a ela, na esperança de que revelasse seus verdadeiros pensamentos. Quero saber o que você acha, disse eu. Eu? Mas eu estudo em ciências exatas, não tenho ideia alguma sobre ciência social. Tinha ficado estranhamente modesta, mas desconfiei que poderia usar minhas técnicas de entrevista para fazê-la continuar. Mas as suas opiniões se limitam às ciências exatas. Sim, bem, eu tenho algumas opiniões, é verdade. Não só algumas, você é conhecida pelas suas opiniões. Obrigada. Pela primeira vez ela falou num tom respeitoso que eu imaginara que todos os universitários empregassem. Aproveitei a oportunidade para fazer uma pergunta. Você é inteligente, jovem e atraente. Considera-se uma boa mulher? Eu? Pareceu indecisa por um momento. Depois respondeu com firmeza. Não. Minha curiosidade foi espicaçada. Por quê? Garçonete, mais 2 chás Poço de Dragão, por favor. A confiança com que fez o pedido demonstrava uma desenvoltura nascida da riqueza. Não tenho a delicadeza, ela começou a responder. Não tenho a delicadeza e os escrúpulos necessários. As boas mulheres chinesas são condicionadas a se comportar de maneira meiga e dócil e levam esse comportamento para a cama. O resultado é que os maridos dizem que ela não tem sexo appeal e as mulheres se submetem à opressão, convencidas de que a culpa é delas. Tem que arcar com a dor da menstruação e do parto e trabalhar como homens para sustentar a família enquanto o marido não ganha o suficiente. Os homens penduram fotos de mulheres bonitas acima da cama para se excitarem, enquanto as esposas se culpam pelo corpo desgastado que têm. E, em todo caso, aos olhos dos homens, não existe isso de boa mulher. Questionei a afirmação. Xijuan não precisou de encorajamento. Quando os hormônios de um homem estão à solta, ele jura amor eterno. Isso gerou resmas e resmas de poemas ao longo das eras. O amor profundo como o oceano, ou seja lá o que for. Mas o homem que ama desse jeito só existe em histórias. O homem real alega que ainda não conheceu a mulher digna dessa emoção e é um especialista em utilizar as fraquezas da mulher para dominá-la. Algumas palavras de amor ou elogio mantêm algumas mulheres felizes por muito tempo, mas é tudo uma ilusão. Veja esses casais velhos em que um depende do outro há décadas. Seria de pensar que o homem está satisfeito, não seria? Mas se tiver oportunidade, ele vai trocar a esposa velha por uma jovem. A razão que dará, necessariamente, é que a esposa não é boa. Aos olhos do homem que tem uma amante, há ainda menos boas mulheres. Esse homem simplesmente vê as mulheres como brinquedos. Ele despreza a amante. Caso contrário, teria casado com ela há muito tempo. É um raciocínio, enfim, diferente, né? Mas tem até um senso aqui. Jin Shuai fez uma pausa e assumiu uma solene. Você sabe de que tipo de mulher os homens querem? Não sou especialista, respondi com sinceridade. Jin Shuai falou com um tom de autoridade. O homem quer uma mulher que seja esposa virtuosa, boa mãe e que possa fazer todo o trabalho doméstico como empregada. Fora de casa, ela deve ser atraente e culta e ser um crédito para ele. Na cama, deve ser uma ninfomaníaca. Além disso, o chinês também precisa que sua mulher administre as finanças e ganhe muito dinheiro para que ele possa frequentar os ricos e poderosos. O chinês moderno lamenta a abolição da poligamia. O velho Guruming, no final da dinastia Qing, disse que, para o homem, é conveniente ter 4 mulheres, assim como é conveniente que o bule de chá sirva 4 xícaras. E o chinês moderno quer outra xícara para encher de dinheiro também. Então me diga, quantas chinesas podem preencher esses requisitos? Todas as mulheres são más, segundo esse padrão. 2 homens à mesa ao nosso lado se viravam para olhar para Xin Juan de vez em quando. Ela prosseguia sem tomar conhecimento deles. Você conhece o ditado? A esposa do outro é sempre melhor, mas os seus próprios filhos são melhores ainda. Conheço, respondi aliviada de finalmente poder dizer que sabia de alguma coisa, tadinha. Certa vez, disse ela pensativa, li um livro sobre o amor, que dizia o seguinte: um leão faminto comerá um coelho, se não encontrar coisa melhor.
mas depois de haver esmagado o coelho, vai abandoná-lo para caçar uma zebra. O trágico é que tantas mulheres aceitam o julgamento dos homens que dizem que elas são más. Achando que Xin Shuang me incluía entre essas mulheres, corei ligeiramente. Ela não notou. Shihan, sabe que são mulheres, sabe o que são realmente as mulheres más e não, desculpe, gente, eu me confundi aqui. Shihan, sabe que são as mulheres realmente más as que têm sorte? Eu acredito no ditado: o dinheiro faz os homens maus, a maldade faz dinheiro para as mulheres. Não pense que somos todas estudantes pobres aqui. Muitas de nós vivem em grande estilo, sem receber um centavo dos pais. Algumas garotas, quando chegam à universidade, não tinham dinheiro nem para comer carne na cantina, mas agora usam cachemira e joias. Vão de táxi para todo lugar e se hospedam em hotéis. E não entenda mal, essas garotas não estão necessariamente vendendo o corpo. Porque eu já estava pensando nisso, não sei vocês, mas eu já cheguei nessa conclusão. Jin Shuai viu que eu estava chocada e continuou sorrindo. Hoje, os homens ricos estão mais exigentes em seus requisitos para a companhia feminina. Querem desfilar com uma secretária particular, entre aspas, ou com uma acompanhante, entre aspas, que tenha cultura. Com a escassez de talento que existe na China atualmente, onde é que se pode encontrar tantas secretárias particulares, a não ser nas universidades? Uma mulher sem diploma vai conseguir atrair apenas algum pequeno negociante. Quanto melhor o seu nível de educação, maior a chance de você fisgar um grande empresário. Uma secretária particular, só tomar uma água, gente, só um pouquinho. Só um minuto. Uma secretária particular trabalha só para um homem. Uma acompanhante trabalha para muitos. Há 3 níveis de companhia. O primeiro envolve acompanhar os homens a restaurantes, boates e bares de karaokê. O segundo nível leva a coisa um pouco além. Eventos como teatro, cinema e assim por diante. Chamamos esse nível de vender arte, não a si mesmo. Nossa, a mulher entende tudo, né, gente? Eu tô chocada que ela sabe exatamente da realidade das mulheres na China que a Shihan não fazia ideia. Claro que deixar esses homens passarem a mão em você por cima da roupa faz parte do trato. O terceiro nível envolve estar à disposição dia e noite também para sexo. A secretária particular desse tipo não dorme no dormitório da universidade, a não ser na improvável eventualidade de um chefe ir para casa. Mesmo assim, o homem geralmente deixa a secretária, entre aspas, continuar no hotel dele, para ficar mais fácil encontrá-la quando ele volta. Todas as refeições, roupas, habitações e viagens da secretária particular são providenciadas. Ninguém se atreve a contrariá-la, porque ela está muito perto do chefe. Ela está abaixo de um homem, mas acima de 1000. Olha só. Se for esperta, ela logo ganha o poder. E se for realmente inteligente, nunca terá que se preocupar com o dinheiro. Serviu-se de mais chá. Não se diz que os tempos fazem o homem? A secretária particular, entre aspas, na China, é a criação da política de reforma e abertura de Deng Xiaoping. Logo que a China se abriu, todo mundo começou a correr atrás do dinheiro. Todo mundo queria ser patrão. Muitos sonham com a riqueza, mas poucos o conseguem. Você notou que nos cartões de visita, todo mundo é gerente geral ou diretor? E, independente das dimensões do negócio, a companhia inevitavelmente tem um nome grandioso? E como é que todos esses homens podem abrir uma empresa sem uma secretária? Eles não perderiam prestígio? Mas uma secretária durante 8 horas por dia somente não basta. Alguém que tem que estar lá para organizar tudo o tempo todo. Acrescente-se a isso a lei da atração sexual e há oportunidades de sobra para as garotas bonitas. São inúmeras as garotas vestidas na moda que correm de um lado para o outro entre abafados departamentos do governo e aceleram o passo do desenvolvimento econômico da China. Os estrangeiros que brigam para investir na nossa economia também precisam de secretários particulares. Eles não entendem nada sobre a China e seus costumes. Não fosse pela ajuda das secretárias, os corruptos funcionários chineses teriam feito picadinhos deles há muito tempo. E para ser secretária de um estrangeiro, você também tem que falar de uma língua estrangeira.
A maioria das secretárias particulares é bem realista quanto às suas perspectivas. Elas sabem que o patrão jamais abandonará a família. Só uma tola tomaria por amor as palavras meigas dele. Mas existem mulheres tolas, e não preciso lhe dizer quais são as consequências. Eu ouvia boquiaberta o relato de Xin Shuai sobre o mundo das acompanhantes e das secretárias particulares. A minha impressão é de que não éramos do mesmo século, que dirá do mesmo país. Isso acontece mesmo? Balbuciei. Xin Shuai ficou surpresa com a minha ignorância. É claro, vou lhe contar uma história verídica. Tenho uma boa amiga, Yenger, uma garota adorável, atenciosa, alta e esguia de rosto e voz muito menos. Yenger era uma aluna talentosa na faculdade de artes. Cantava e tocava todo tipo de instrumento, de modo que levava música e sorrisos a todo lugar onde ia. Homens e mulheres gostavam da companhia dela. 2 anos atrás, quando estava no 2º ano da faculdade, Ying conheceu num salão de baile um taiwanês chamado Yu, diretor de uma empresa. Ele era bonito e elegante. A companhia imobiliária que ele tinha em Xangai estava se saindo bem. Ele queria abrir uma filial em Nanquim. Mas quando chegou aqui, achou difícil lidar com todos os regulamentos comerciais. Gastou milhares de dólares, mas 6 meses depois não estava nem perto de abrir a filial. Yinger teve pena de Wu. Valendo-se dos seus recursos, do jeito agradável e dos bons contatos, resolveu toda a burocracia no departamento comercial, no fisco, na prefeitura e no banco. Em pouco tempo, a filial estava operando. Yu ficou nas nuvens de gratidão. Alugou uma suíte no hotel 4 estrelas para Ying e passou a cobrir todas as despesas dela. Yinger era uma mulher do mundo, mas deixou-se conquistar pela atitude cavalheiresca do Yu. Ele não se comportava como os ricaços que acham que o dinheiro compra tudo. E Yinger resolveu parar de acompanhar outros homens e passou a dedicar-se apenas a ajudar Yu com o negócio em Nanquim. Um dia, por volta das 3 da manhã, ela me telefonou parecendo felicíssima. Dessa vez é para valer, disse ela. Mas não entre em pânico. Eu não disse a ele o que sinto. Eu sei que ele tem uma esposa. Ele me disse que ela é uma boa mulher. Mostrou as fotos do casamento. Eles combinam. Não quero destruir a família. Basta que ele seja bom para mim. Ele é tão carinhoso. Quando estou deprimida ou perco a calma, ele não fica zangado. Quando perguntei por que é tão paciente, ele disse: como é que um homem pode se considerar um homem se ficar zangado com uma mulher que está sentindo dor? Você já ouviu coisa mais carinhosa? Está bem. Não vou incomodá-la por mais tempo. Só queria lhe contar. Boa noite, minha querida. Levei muito tempo para pegar no sono, pensando se esse amor ideal entre homem e mulher poderia existir de fato. Esperava que Yinger provasse que sim, para me dar um pouco de esperança. Passaram-se alguns meses sem que eu visse Ying, que estava vivendo a felicidade do seu amor. Quando nos encontramos de novo, fiquei chocada com a magreza e o abatimento dela. Contou que a mulher de Yu tinha escrito a ele, ordenando que escolhesse entre divorciar-se ou abandonar Ying. Ingenuamente, Ying achou que Yu a escolheria, pois parecia incapaz de viver sem ela. Além disso, ele tinha uma fortuna tão grande que dividi-la não afetaria muitos negócios. Mas, confrontado pela esposa, que veio de Taiwan, Yu anunciou que não poderia deixar a mulher nem dividir a fortuna, e disse a Yinger que saísse da sua vida. Ele e a mulher deram $10 mil a Yinger a título de gratidão pela ajuda aos negócios deles em Nanquim. Yinger ficou arrasada e pediu uns momentos a sós com Yu para fazer 3 perguntas. Perguntou se a decisão era final. Yu disse que sim. Perguntou se ele falara a sério antes, quando fazia suas declarações de afeto. Ele respondeu que sim. Por último, Ying perguntou como é que os sentimentos dele poderiam ter mudado. Ele respondeu rispidamente que o mundo se encontra em estado de mudança constante e anunciou que ela havia esgotado a cota das 3 perguntas. Caraca, gente, Nossa Senhora. Yinger voltou à vida de acompanhante, firmemente convencida de que não existe amor autêntico. Neste ano, menos de 2 meses depois de se formar na universidade, casou com um americano. Na primeira carta que me escreveu dos Estados Unidos, ela disse:
Jamais pense no homem como uma árvore em cuja sombra você pode descansar. Nossa, gostei disso. Jamais pense no homem como uma árvore em cuja sombra você pode descansar. A mulher é apenas fertilizante, apodrecendo para tornar a árvore forte. Não existe amor real. Caramba, gente, que forte. Os casais que parecem amorosos ficam juntos por interesse pessoal, seja dinheiro, poder ou influência. Ou seja, ela ficou absolutamente fria depois do que aconteceu com ela, né? Que pena, ela continuou contando para a Shihan, que Ying entendeu isso tarde demais. Jin Shuai fez silêncio, emocionada com o destino da amiga. Você pretende se casar? Perguntei curiosa. Não pensei muito nisso. Não consigo compreender o amor. Temos um professor que abusa do poder que tem para dar as notas de exames. Chama as alunas bonitas para uma conversa particular. Acabam indo para um quarto do hotel. É um falso segredo. Todo mundo sabe, menos a esposa. Ela conta, toda contente, que o marido a cobre de mimos, compra tudo o que ela quer e faz todo o trabalho doméstico, dizendo que não tolera vê-la trabalhando na casa. Dá para acreditar que o professor devasso e o marido dedicado sejam o mesmo homem? Dizem que as mulheres dão valor às emoções e os homens dão valor à carne. Se essa generalização for verdade, para que casar? A mulher que fica com o marido infiel é tola. Eu disse que as mulheres costumam ser escravas das próprias emoções. E contei a Jin Shuai sobre uma professora universitária que conheci. Vários anos antes, o marido dela, também acadêmico, tinha visto muita gente ganhar muito dinheiro abrindo um negócio próprio. Ele estava ardendo por deixar o emprego e fazer o mesmo. A mulher o lembrou de que ele não tinha qualificações comerciais ou administrativas para competir e que estudara para ensinar, pesquisar e escrever. O marido acusou-a de subestimá-lo e se dispôs a provar que ela estava errada. O negócio foi um fracasso espetacular. Ele esgotou as economias da família e ficou sem nada. A mulher se tornou o único provedor da família. O marido, desempregado, recusava-se a ajudar em casa. Quando ela lhe pedia que colaborasse no trabalho doméstico, ele protestava que era homem e não ia fazer coisa de mulher. A mulher saía cedo para o trabalho e voltava tarde, cambaleando de cansaço. O marido, que nunca se levantava antes de 1 da tarde e que passava o dia inteiro vendo televisão, alegava que estava muito mais cansado devido ao estresse do desemprego. Não, folga é pouco, né, gente? Meu Deus do céu. Dizia que não dormia bem e que tinha pouco apetite, porque, portanto, precisava de comida boa e saudável para ganhar forças. Meu Deus, nossa Senhora. Ufa, escuta essa história, me dá nervoso. A esposa usava o pouco tempo livre que tinha para dar aulas particulares e ganhar um dinheiro extra, só para ser criticada pelo marido por estar se esgotando. Ele não pensava um instante sequer em como a família continuava comendo e se vestindo, que era por causa dela, né? A professora, que jamais gastava dinheiro em maquiagem ou roupa nova para si mesma, nunca deixava o marido passar sem bons ternos e sapatos de couro. Ele não reconhecia seus esforços e queixava-se de que ela já não se vestia tão bem e nem era tão elegante quanto antes, comparando-a desfavoravelmente com mulheres mais jovens e atraentes. Apesar de toda a instrução que tinha, parecia um camponês, ansioso por provar o próprio poder e posição como homem. Na universidade, os colegas da mulher a censuravam por mimar o marido. Alguns dos alunos também expressavam sua desaprovação. Perguntavam por que ela se sujeitava a tanta coisa por um homem digno. E ela respondia desorientada: ele me amava tanto antes? Meu Deus do céu. Jin Shuai se enfureceu com a minha história, mas reconheceu que era uma situação muito comum. Acho que mais da metade das famílias chinesas é composta de mulheres com excesso de trabalho e homens que lamentam suas ambições insatisfeitas, responsabilizando a esposa por isso e tendo acessos de cólera. E ainda por cima, muitos chineses pensam que dizer uma palavra carinhosa à esposa está abaixo da sua dignidade. Eu simplesmente não entendo. O que aconteceu com o amor próprio de um homem que não é incomodado pela própria consciência por viver à custa de uma mulher fraca? É verdade, ele fala tanto, né? Mas olha, o amor próprio de um homem que não é incomodado pela própria consciência por viver às custas de uma mulher mais fraca. Você fala como uma feminista, provoquei eu. Não sou feminista, simplesmente não encontrei nenhum homem de verdade na China.
Quantas mulheres escreveram para o seu programa dizendo que não são felizes com seu homem? E quantos homens lhe pediram que lesse uma carta dizendo o quanto eles amam a esposa? Por que os chineses acham que dizer a palavra eu te amo a esposa mina o status deles como homem? Os dois homens à mesa ao lado apontavam para nós. Perguntei-me o que estariam achando da expressão feroz de Xin Shuai. Bem, essa é uma coisa que os homens ocidentais dizem por causa da cultura deles. Fiz uma tentativa para justificar o fato de que eu nunca tinha recebido uma carta assim. Quer dizer, ela pegou na ferida, né? As mulheres falando como gostariam dizendo que não são felizes com o marido, mas não teve nenhuma carta de um homem falando como ama a mulher. O que você acha que é uma diferença cultural? Não, se o homem não tem coragem de dizer essa palavra à mulher que ele ama perante o mundo, pode-se chamá-lo de homem? No que me diz respeito, não existe homens na China. Permaneci calada. Diante de um coração da mulher jovem, mas congelado, o que eu podia dizer? Mas Xin Shuai riu. As minhas amigas dizem que a China finalmente se alinhou com o resto do mundo em termos de assuntos de conversa. Como já não temos que nos preocupar com a falta de comida ou de roupa, discutimos o relacionamento entre homens e mulheres. Mas acho que esse tema é ainda mais complexo na China. Temos que lutar com mais de 50 grupos étnicos, inúmeras mudanças políticas e recomendações para o comportamento, os modos e o vestiário femininos. Nós temos até mais de 10 palavras para esposa. Por um instante, Xin Shuai parecia uma garota inocente e despreocupada. O entusiasmo ia-lhe melhor do que a carapaça de relações públicas, e gostei mais dela. Xin Han, vamos falar sobre todos os ditados famosos associados com mulheres? Por exemplo, uma boa mulher não vai com um segundo homem. Quantas viúvas na história da China nem cogitaram casar de novo só para preservar a reputação da família? Quantas mulheres não emascularam sua natureza feminina só por causa da aparência? Eu sei que emascular não é a palavra que se use para mulheres, mas é o que é. Ainda existem mulheres assim no interior. Depois, há outro sobre peixes. Que peixes? Eu nunca tinha ouvido essa figura de linguagem e me dei conta que devia parecer muito ignorante aos olhos da geração mais nova. Xin Shuai suspirou ostensivamente e tamborilou na mesa com suas unhas esmaltadas. Pobre Xin Han, você nem entende direito as categorias de mulheres. Como pode ter esperança de compreender os homens? Eu vou explicar. Quando bebem, os homens vêm com algumas definições de mulheres. As amantes são peixe-espadas, saborosas, mas com espinhas afiadas. As secretárias particulares são carpas. É preciso cozinhá-las em fogo lento para terem mais sabor. As esposas de outros homens são baiacu japonês. Pode matar, mas correr risco de morte é fonte de orgulho. E as esposas deles mesmos são bacalhau salgado. Bacalhau salgado? Por quê? Porque o coçal conserva por muito tempo. Quando não há outra comida, o bacalhau salgado é barato e conveniente e junto com o arroz dá uma refeição. Bom, eu tenho que ir trabalhar. Ela colocou trabalhar entre parênteses, provavelmente acompanhante, né? Você não deveria ter ouvido a minha tagarelice por tanto tempo. Por que foi que não disse nada? Não respondi, pensando na surpreendente comparação de esposas com bacalhau salgado. Não esqueça de responder as minhas 3 perguntas no seu programa. Qual é a filosofia das mulheres? O que é a felicidade para uma mulher? E o que faz uma boa mulher? Xin Shuai terminou o chá, pegou a bolsa e foi embora. Refleti um longo tempo sobre as perguntas de Xin Shuai, mas percebi que não sabia as respostas. Parecia haver um hiato imenso entre a geração dela e a minha. Nos anos que se seguiram, tive a oportunidade de conhecer muitas outras universitárias. O temperamento, as atitudes, o estilo de vida da nova geração de chinesas que tinha crescido durante o período de reforma e abertura eram inteiramente diferentes da dos seus pais. Mas, embora tivessem teorias de vida interessantes, havia por trás dos pensamentos delas uma funda camada de vazio. Podia-se responsabilizá-las por isso? Achei que não. Na sua educação, faltara uma coisa que as fizera daquele jeito. Elas nunca tiveram um ambiente normal, de afeto, onde crescer. Desde a sociedade matriarcal no passado remoto, a posição da mulher na China sempre fora a do nível mais baixo.
Ela era classificada como objeto, como parte da propriedade, dividida como a comida, as ferramentas e as armas. Mais tarde foi autorizada a ingressar no mundo dos homens, mas só podia existir aos pés deles, dependendo inteiramente da bondade ou da crueldade de um homem. Quando se estuda a arquitetura chinesa, vê-se que se passaram muitos anos até que uma pequena minoria de mulheres pudessem mudar dos quartos laterais da casa da família, onde se guardavam as ferramentas e os empregados dormiam. Como é que é? Quando se estuda a arquitetura chinesa, vê-se que se passaram muitos anos até que uma pequena minoria de mulheres pudesse mudar dos quartos laterais na casa da família para os quartos ao lado dos aposentos principais, onde morava o dono da casa e seus filhos. Gente, a mulher dormia em lugar separado. Eu não sabia disso, você sabia? Nossa, eu tô chocada. Mas é uma cultura tão diferente que não tem como não chocar. A história da China é muito longa, mas faz pouco tempo que as mulheres têm a oportunidade de se tornar elas mesmas e que os homens começaram a conhecê-las. Nos anos 30, quando as ocidentais exigiam igualdade sexual, as chinesas apenas começavam a desafiar a sociedade dominada pelo homem, recusando-se a ter os pés enfaixados, isso nos anos 30, gente, recusando-se a ter os pés enfaixados ou a contrair núpcias arranjadas pela geração mais velha. Mas não conheciam as responsabilidades e os direitos da mulher. Não sabiam como ganhar o mundo para si. Procuraram respostas às cegas em seu próprio espaço estreito. E no país onde toda educação era prescrita pelo partido. É inquietante o efeito que isso teve sobre a geração mais jovem. A fim de sobreviver num mundo impiedoso, muitas jovens adotaram a carapaça endurecida de Xin Shuai e suprimiram suas emoções. Final do capítulo 3, na página 60. Amanhã a gente vai para a catadora de lixo, que é a página 61. Revoltada aqui a Lê. Eu também, Lê. Revoltada. Chocada com a cultura, Vânia. Deixa eu ver só o que vocês escreveram aqui, que eu perdi um monte de... Eu vi que vocês estavam falando. Será que as úlceras não definem um homem lá, não? Deixa eu ver. Que deu horror essas definições machistas. A comparação com os peixes eu gostei, eu também gostei. Eu gostei muito desse capítulo. Para falar a verdade, essa segunda leitura, eu falei com você, eu já tinha lido esse livro há um tempo atrás. A primeira leitura, eu gostei muito do livro como um todo, mas esse capítulo da universitária foi o capítulo que eu menos gostei. Essa garota, eu achei o jeito que ela chegou para falar com a Shihan muito agressivo. Ela me irritou, confesso. Então, assim, de todos os capítulos, eu me lembro que esse foi o que eu menos gostei. Mas agora, nessa releitura, eu tive uma opinião mais... como é bom releituras, né? Eu tive uma opinião diferente. Foi isso que ela falou. Ela coloca uma carapuça para... Uma proteção, né, gente? Para conseguir viver nessa China tão machista. A Sol, que é Janduia. As mulheres usam mais o coração para definir as coisas que elas não gostam. Não são tão ácidas. A Débora, mais um capítulo impactante, é verdade. Gostei desse capítulo, bastante reflexivo. A Vânia falou. Então, Vânia, eu achei isso também. Na primeira, eu tava esperando uma história, como todas as outras, em que tem depoimentos, uma história, que ela vai lá, conversa com a pessoa. E esse, eu achei essa menina tão agressiva que ela me incomodou. Mas agora, eu realmente achei, exatamente como você falou, Vânia, reflexivo, me chamou a atenção. Conflito de gerações, deu um capítulo muito bom, a Cris falou, é verdade. A Lei, ela é grossa no começo, mas ela tenta ser forte para se defender. Então, é engraçado isso, né? Ela é grossa, vocês têm razão, a Lei tem razão, mas aquela coisa, sabe, a melhor defesa é o ataque? Você viu que ela já chegou atacando. A Shihan chegou em defesa, assim, para um bate-papo, e ela já chegou como ela leva a vida, pronta para o ataque. Eu acho que elas viram tantas coisas, né, gente, essa nova geração. A mãe dela, a avó dela, provavelmente, não sei se, provavelmente até a mãe dela teve o pé enfaixado, totalmente submissa ao pai. Então, elas vieram querendo lutar contra isso e de uma forma que no final você vê que elas também acabam se tornando, não submissas, mas elas acabam ficando à sombra dos homens, sendo garotas de acompanhantes, né? É como se fossem umas gueixas modernas. A Fê usa a armadura para se defender. É isso mesmo, Fê. Débora, a rispidez dela vem exatamente dessa tentativa de defesa. Então, é isso que eu achei também, Deb. Eu achei que ela já chegou brava, ela já chegou irritada com a Shihan. E você viu que quando a Shihan ouviu aquela conversa das universitárias,
havia já ali essa nova geração não entendia muito o que a Shinhan falava. Até porque, gente, a Shinhan traz muita queixa de mulheres da outra geração, né? E que essas meninas não entendiam muito isso. A Lei, no começo eu só queria dar uns tapas nela. Eu também, Lei. No início eu falei, essa menina tá faltando um castigo. Que falta de respeito. A Sandra Gales, achei falta de maturidade da parte dela, porque relacionamento também não é fácil, achando que o casamento vai ser só beijos e abraços. Então, mas ela não tem essa experiência, né? É isso que a gente falou. Nossa, tá tocando meu interfone, mas daqui a pouco para. É isso que a gente falou. Ou ela vai para um lado, nem pro preto, nem pro... Ela tinha que ficar na parte cinza, né? Mas ela fica tão nervosa que ela acaba ficando muito revoltada. Tipo assim, ela quer tanto fugir da relação como a mãe dela teve, como o pai dela teve, que é totalmente submissa, que ela resolve que ela vai ter o controle da situação. E não tem, como a própria amiga dela falou, né? A Filineusa, ela se blindou para poder viver nessa cultura e na realidade como as mulheres são classificadas. Exato. Nossa, aquela comparação dos peixes, gente, eu falei, meu Deus, eu fiquei chocada. Que a mulher é o bacalhau. A mulher que não tem um quarto, gente, a mulher depois ela conseguiu, com muita conquista, conseguiu o quarto mais próximo do filho e do marido. Sandra, porque ela fala que nenhum homem serve para ela na China. Então, tanto que você viu que a amiga dela que sofreu casou com o americano, mas levou esse amargor, né, pro casamento. Vou reler esse capítulo, pois achei as frases muito fortes. Sim, gente, pra mim foi uma releitura esse terceiro capítulo, assim, significativo, porque eu não peguei isso. Eu acho que eu peguei tanto bode dessa garota, tanta raiva na outra leitura, que sabe quando você nem capta o capítulo em si? Agora, lendo pra vocês, que eu falei, nossa, é isso mesmo. Teve uma outra parte aqui que eu até lembrei de falar com vocês deixa eu ver, nos anos 30, quando ela falou recusando-se a ter os pés enfaixados ou a contrair núpcias arranjados pela geração mais velha. Isso eu li no livro da Imperatriz de Ferro, porque foi a Imperatriz de Ferro que tentou acabar com isso. Aquela Imperatriz que eu falei com vocês, gente, que é maravilhoso esse livro, vocês têm que ler. Deixa eu pegar só pra mostrar pra vocês, que se vocês não leram, juro por Deus, é um livro espetacular. Peraí, gente. Deixa eu pegar aqui. Eu mudo as coisas de lugar, agora eu tenho que... tá aqui. Esse. Olha, se vocês não leram ainda, leiam esse, A Imperatriz de Ferro. Você vê que tá um pouco marcado. Esse livro é espetacular, vocês vão amar. Essa mulher era tipo tem acho que 6 ou 7 categorias, não, 8 categorias de concubinas. Ela era tipo da 6ª categoria, era uma insignificante, gente, assim, perto do imperador. E essa mulher conseguiu muito poder. E ela, que lutou pela educação das mulheres, para acabar com essa coisa de enfaixar os pés. Ela é maravilhosa. A gente ler algo pensando sobre várias perspectivas. A Lei tá falando. Esse capítulo abriu os olhos. A Lei falou também, exatamente. Deixa eu ver o que mais. A Lu. Talvez ela tenha sido a primeira da família a chegar na universidade. Nossa, que legal isso que você está escrevendo, Lu. Ela tem essa criticidade. Shinhan é incrível, ela é muito profissional. Na minha opinião, ela atingiu o objetivo dela. É verdade, mas Lu, ela tomou um susto. Você viu que ela não estava assim, você viu que a menina começou a fazer perguntas e ela no final não, teve um momento que ela falou, não, deixa eu começar a trazer para mim aqui e começar a fazer mais perguntas. Mas ela demorou, porque ela não estava esperando o ataque que aconteceu ali com a menina. Ter os pés enfaixados deveria ser um suplício. Que dó, que ele escreveu, não, horrível isso. E é uma tradução. A Sandra, as queixas enfaixavam os pés para ficar de pequenos. Mas não eram só elas, era uma tradição, todas as mulheres faziam isso, os pais faziam isso com as filhas, porque ter pé pequeno era um símbolo assim era de feminilidade. Mulher não podia ter pé grande, a mulher tinha que ter pé pequeno, então elas faziam isso. E doía muito, gente, para andar. O pé começava a ficar como se fosse, ia diminuindo, e tem uma palavra agora que me escapou. E começou nossa, me escapou a palavra quando fica... Depois eu vou lembrar. Provavelmente na hora do banho que eu vou lembrar dessa palavra, gente.
Mas dói muito para andar. Nesse livro que eu falei com vocês, Imperatriz de Ferro, fala sobre isso. A minha falando da roupa, linda. Eu só comparando pelo cabelo dela. Meu cabelo? Atrofiando. Obrigada, Cris. Obrigada. Essa palavra, atrofiando. Nossa Senhora. Senhora, essa mesmo. A filineusa é revoltante como as mulheres sempre foram e ainda são minimizadas perante os homens. Então, principalmente na China, né, gente? Principalmente na China, não. China, Afeganistão, Índia, tem vários lugares que as mulheres não têm poder. Iraque, aquele livro que eu falei com vocês, O Que Eu Seja a Última. Nesse negócio do pé é uma tortura, gente. Tortura, tortura. Aqui nesse livro da Imperatriz de Ferro, ela descreve muito isso. Porque ela teve isso, né? Ela teve que usar. E é terrível, terrível. Sol, as guerreiras da linha de frente assustam um pouco, mas estão lutando para tornar mais fácil a vida das próximas gerações, para que possam ser tratadas com respeito. Não, e você vê que a Jandu escreveu isso, você vê que isso acontece até com os caras escutando. Eles estão assim chocados com o que as mulheres estão falando. E é legal porque os meninos, né, eles cresceram também achando que é normal tratar as mulheres. Você vê que até como os caras tratam. Tem a esposa e isso é tradição. E tem as amantes, tem as acompanhantes, tem as secretárias. Então assim, apesar delas quererem mudar a situação, gente, elas estão como se fossem umas gueixas modernas. Eu não vejo tanto diferença assim, não. A Memória de uma Gueja, já assistiram? A Débora tá perguntando. Não assisti ainda, mas eu queria ler o livro. Tô louca pra ler o livro. Luciana Peixe, Luz. E Cixin pode ter passado por algo parecido, Hong Shui, mas no final não... Peraí. E Cixin pode ter passado por algo parecido, Hong Shui, mas não teve o final da garota, tornou-se mais fria. A Lu tá falando, eu não sei, eu não vi ela, eu não achei que ela, você disse dela ter sido abusada, Lu, eu não senti isso nela, eu senti ela revolta, como se ela assistisse uma coisa de gerações, você vê que ela traz gerações, e ela não fala sobre o abuso sexual, ela fala sobre o modo como os homens tratam as mulheres, como eles desrespeitam as mulheres. Ela ainda ignorou minha mensagem. Que mensagem, gente? Desculpa, eu não consigo ver todas. Me perdoa, Cambi. Escreve aqui de novo, minha linda, que eu não consigo ver todas as mensagens. Às vezes eu tô falando, aí vai subindo, eu não vejo todas. Memórias de uma Queijo, o filme é incrível. Cambi, deixa de tirar o foco. Ai, figura. Essas duas são uma figura. A Débora, essa analogia com os peixes me lembrou quando certos homens usam aquela máxima de mulher pra casar. Nossa, não me fala essa de mulher pra casar, gente. Pelo amor de Deus. A Lei não liga, mas não vou ligar. Ah, tá falando do meu cabelo lindo? Ah, obrigada. Vocês são muito engraçadas, gente. Vocês são uma figura. A Cami e a Lei, a gente teve falar sobre... Quando tava aquele dia assim, o WhatsApp, a gente teve no Meet, e essas duas ficavam fazendo piada o tempo inteiro. Elas são as figurinhas. Obrigada, Lu, por ter me falado. Não peguei. Obrigada, Cami, linda. Mas esse capítulo agora, foi interessante. Foi bem interessante. Porque trouxe pra gente uma versão da geração mais nova, né? Tô com fome, tô sem foco, a Cami. Figurinhas. Não, gente, para de discutir. Essas meninas são uma figura. Vamos falar do livro, garotinhas. Vou colocar todo mundo de castigo, que nem eu coloquei no Meet aquele dia. Mas eu adorei o capítulo de hoje, adorei a discussão. Tem alguma coisa a mais que vocês queriam colocar, que vocês chamaram a atenção? Essa coisa do peixe eu gostei, da comparação, gostei não, né? Mas achei interessante. Foco, criançada, isso daí, pelo amor de Deus. A gente não consegue falar do livro, gente, pelo amor de Deus, meninas. Voltem. Eu gostei muito, foi um capítulo bem, bem interessante. Então amanhã, meninas, a gente já tá aqui com o tempinho chegando. Amanhã teremos esse daqui, ó. A catadora de... Você vai dar pra vocês verem? Aqui. A catadora de lixo, página 61, tá bom? Engraçado que eu li esse livro no início do ano e eu não lembro... Eu lembro quando eu começo a ler assim, eu começo a lembrar um pouco da história. Mas eu não lembro com detalhes. É muito gostoso pra gente voltar a ler juntas assim. A fé é bom para conhecer outra realidade, outra cultura. Eu adoro isso, eu adoro esses livros que a gente conhece outras novidades, outras culturas. E eu acho que dá um debate muito, muito bom mesmo. Então é isso, gente, amei.
A Cami tá mandando outro livro também. Gente, olha, o outro livro, Um Tempo Entre Costuras, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu jamais ia ler esse livro se não fosse a nossa leitura coletiva, que vocês que escolheram. Eu estou apaixonada. É muito difícil parar no nosso cronograma, porque eu fico querendo ler mais um capítulo. Mas eu tô seguindo o cronograma direitinho. Tô amando, amando, amando. A Lu, que é o marcador desse aí, vou te dar depois, Lu. Adoro histórias de mulheres fortes. Eu gosto também e essa daqui, adoro histórias de mulheres. Eu gosto de histórias de mulheres fortes e adoro histórias também que nos trazem uma realidade como essa, tão diferente da nossa. Adoro, adoro, adoro. Meninas e meninos, amanhã então, 18 horas, eu espero vocês aqui, tá bom? Vou salvar a live, vou deixar salvo lá no site dos stories. E qualquer coisa que vocês lembrarem, deixe lá nos comentários pra gente continuar o debate. Beijos, boas leituras e até amanhã.